Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal. Sou o professor Assuero e hoje vou falar para vocês um pouco sobre LGPD e gestão de riscos. E antes de começar, já peço aí que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E sem demorar muito, já vamos começar aqui com o nosso tema LGPD e gestão de riscos. Só passando aqui para vocês. Já passando, ok? Então, LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente está aí com dúvida quanto à sua aplicação, o que é. E aí eu trago esse tema relacionado à gestão de riscos, certo? Então, o que é que isso tem a ver, professor? LGPD e gestão de riscos. Eu já não estou entendendo LGPD e você mistura com gestão de riscos, que é uma coisa ainda mais complicada. Vai dar ruim, não vai não. E aí, para começar, eu vou trazer um exemplo aqui do serviço de saúde, que é o serviço em que eu estou inserido, mas pode se aplicar em qualquer outra área aí que você esteja trabalhando. E aí eu preciso contar uma historinha aqui para vocês. Enquanto isso, na emergência de um certo hospital, o seu paciente lá, João da Silva, dá entrada com um quadro gripal. Lá na recepção, a recepcionista ela coleta o nome do seu João da Silva, documento de identificação e aí encaminha ele pro acolhimento. Na sala de acolhimento, coleta-se aí sinais vitais e outras informações sobre a saúde do seu João. O médico ele processa, ou seja, ele usa esses dados iniciais para realizar o tratamento, para iniciar o tratamento clínico, realizar o seu tratamento, né? E alguns exames são realizados gerando mais dados associados ao paciente João da Silva. O médico usa o conjunto de dados para concluir seu diagnóstico e prescrever o tratamento para o seu João da Silva. Seu João da Silva recebe alta e uma prescrição para tratar-se em casa, que possivelmente é mais uma dessas viroses, né, diagnosticadas por aí em tantos serviços de saúde. Em todo esse ciclo que o seu João passou, houve aí o armazenamento de dados, concordam? Em todas as etapas, houve a necessidade do uso do dado. Então, a palavra dado foi falada aqui várias vezes. Então, associando-se aí esses dados ao seu João, porque aí tinha-se aí uma finalidade, que era o tratamento de saúde do seu João da Silva. Então, o tratamento do seu João da Silva só foi possível devido à possibilidade de analisar seus dados e prescrever um tratamento adequado, gente. Então a LGPD ela aparece para garantir que os dados sejam usados para uma finalidade que traga benefícios ao seu proprietário. Não é ruim usar dados pessoais. Na verdade, nós precisamos dos dados para prestar o serviço ou para oferecer um determinado produto ou até mesmo para personalizar a experiência desse cliente, que às vezes não está necessitando de tudo que tem dentro da empresa, todos os serviços que nós temos. Então ele tem necessidades, para isso a gente precisa de algumas informações. E aí você, o que é que você precisa saber, né? O que essa lei traz, a LGPD, ela atua quando nós podemos vincular dados a pessoas, aos seus proprietários. Se eu conseguir, se eu tenho dados associados a uma pessoa, a um proprietário, então a LGPD ela vai atuar para quê? Para garantir a liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Hoje no nosso mundo nós estamos compartilhando, estamos entregando diversos dados a várias empresas, porque elas precisam prestar um serviço, elas precisam oferecer um produto. O grande problema é que o uso inadequado dessas informações pode ferir a nossa liberdade, a nossa privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade, onde algoritmos cada vez mais se moldam, entregam resultados ou informações ou notícias que podem influenciar nesse desenvolvimento, podem influenciar na nossa formação, na formação dos jovens, né? Interferindo aí no seu autodesenvolvimento ou até mesmo direcionando o desenvolvimento dessa personalidade para um caminho específico. Então, hoje, o uso desses dados é procurado, no caso, as empresas procuram cada vez mais porque elas conseguem, através de inteligência artificial, através de várias ferramentas,
vender, personalizar e até direcionar a sua decisão, a sua opinião. Então, é por isso que a LGPD vem no sentido de tentar nos proteger, né? E qual é a sua responsabilidade como empresa, né? Você tem que identificar os processos da sua empresa. É necessário o uso de dados de pessoas para gerar o resultado? Na minha empresa, eu preciso desses dados para alguma coisa? Quais os dados que eu preciso? Né? E por que eu preciso deles? Essas respostas têm que estar muito claras. E o cliente tem que ter ciência disso, tem que estar claro para ele também. Você tem que explicar como você armazena, explicar quem pode ter acesso a esses dados e quando você apaga esses dados. Então, essas são algumas informações que você tem que ter ciência e tem que deixar claro para o seu cliente também. Muitas vezes você não está de má fé, mas você não está apenas entendendo quais os processos ou que dados você está utilizando. Muitas vezes você está indo num fluxo contínuo aí de informações, no copia e cola, e você não está atento a esses detalhes que são importantes hoje com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. O ciclo de tratamento de dados ele tem que ser entendido e você tem que entender isso dentro da sua empresa. Quais são os pontos que você coleta dados? Onde você armazena em papel, em fichários, no computador, é acesso no drive, na nuvem, esse acesso é local, você tem um backup dessas informações, elas são protegidas por senha. Quais são as pessoas que têm acesso? Você vende, compartilha dados com outras empresas. Às vezes você tem plugins ou usa alguns serviços de monitoramento, de análise de dados, como Google Analytics e ferramentas do Facebook, da empresa Meta. E aí você está compartilhando dados, você está usando dados, essas empresas estão usando os dados que você coleta e isso tem que ficar claro para o seu cliente. Processamento, né? Você usa esses dados, quais são os pontos em que você trabalha esses dados para gerar resultado? Então, onde é que você anonimiza esse dado em algum ponto desse processo? Como é que é essa anonimização para proteger esse cliente? Compartilhamento, você precisa compartilhar, como eu falei, existem outras empresas que prestam serviço para você gerar o resultado, você precisa compartilhar, como é que é feito esse compartilhamento, quais os detalhes, que empresas são essas, e elimina, como é que você elimina, quais os pontos, quanto tempo você apaga esses dados, se você apaga, como você apaga, onde você, qual é o critério que você tem, que ferramenta você tem para deletar esses dados. Então tudo isso você tem que entender dentro da sua empresa e deixar claro para o seu cliente, ele precisa ter ciência e aceitar, por isso que você tem que fazê-lo clicar lá e dizer que aceita, o que ele aceita, o que ele não aceita e o que é preciso desses dados para gerar o seu serviço e o seu produto. Porque se o cliente não aceita, ele também pode ser que alguns dos serviços que você tem a oferecer não serão possíveis por ele não aceitar algumas das etapas que você tem ali ou alguns dos serviços de dados ou de tratamento de dados que você tem dentro da sua empresa. E quanto aos riscos, o que é que os riscos têm a ver com isso tudo? Então tem tudo a ver. Você deveria iniciar a LGPD na sua empresa fazendo um inventário de dados. O que é isso? É justamente contabilizando que dados são esses dentro daquele processo e tentando entender, responder perguntas de como eles são coletados, de como eles são armazenados, processados, compartilhados e eliminados. E que dados são esses, quantos são esses dados, que fluxo de dados é esse, tá? E ver aí quais as fragilidades dentro desse processo, ou dentro destes processos, né? Que fragilidades, que riscos eu teria aí de perder esses dados, desses dados serem roubados, por exemplo, ou ter algum vazamento, né? Então, são alguns riscos comuns dentro de um processo onde tem o uso ou tratamento de dados de pessoas e eu preciso, ao identificar essas fragilidades, estabelecer controles para que isso não aconteça, ou minimizar as chances desse acontecimento. E se acontecer, claro, ter uma contingência, pois eu posso ter um grande problema jurídico. Muitas empresas têm sido multadas, né, por não ter isso trabalhado ou identificado. Né? E é isso, basicamente o que eu tinha para falar para vocês. Esse é um caminho básico da Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela traz, o que ela quer dizer na verdade. Então era basicamente uma aula introdutória inicial para que você tenha o
caminho, né, a seguir, ou se assuste menos com essa lei. O objetivo não foi ler a lei aqui para vocês, mas explicar, né, o que você precisa fazer para se adequar à lei. Não é um trabalho simples, mas tem que ser feito, tem que ser começado aí dentro da sua empresa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha, que ajuda aqui a gente a produzir mais conteúdo para vocês. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até logo, pessoal!